de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Os queridos irmãos e irmãs, nós estamos neste momento iniciando a preparação da liturgia deste próximo domingo, a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Jesus, as duas colunas fundamentais da sua igreja. Pedro era originário de Betsaida, ali nas margens do mar da Galileia. Depois muda-se com a família para Cafarnaum, onde viverá maior parte ali da vida pública de Jesus. Também era pescador de profissão, tinha uma pequena empresa aí no ramo da pesca. Diz o Evangelho de Marcos que eles tinham alguns empregados. E Paulo era de Tarso, um fariseu, também cidadão romano, trazia um nome real, né, da nobreza hebreia, o nome do rei, primeiro rei de Israel, Saulo, de Saul. E depois ele mesmo vai substituir o seu nome por Paulo, que quer dizer o pequenino. As duas grandes colunas fundamentais da Igreja do Senhor. Hoje também é, nesse domingo, o dia do Papa, dia da gente rezar por ele, pedir pelo Santo Padre. Assim como Pedro, que confirmava na fé o grupo dos discípulos, afirmando aquela afirmação fundamental da fé: tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. Também hoje Pedro tem esta missão na figura do Papa de apacentar a Igreja do Senhor e de confirmar esta Igreja na fé. Vamos, meus irmãos, também lembrar que esse domingo é o dia do óbolo de São Pedro, ou seja, todas as coletas que nós fazemos devem ser destinadas lá à manutenção das obras missionárias da Igreja do Senhor, que é
apostólica, que é enviada, portanto, por todas as nações, pelo próprio Senhor, na força do seu Espírito, a anunciar a boa nova do seu Evangelho. E agora vamos ouvir o canto de entrada, esta marchinha, uma marcha um pouco que nos faz olhar e contemplar de fato a Igreja do Senhor, da qual todos nós fazemos parte. Em torno de nossos pastores, professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor. Sob o impulso do Espírito Santo, com os romeiros de Nossa Senhora, com nossos irmãos sofredores, com os padres que sobem ao altar, com os padres que partem em missão, Vamos à primeira leitura. Eu quero lembrar que a gente não precisa dizer, o leitor não precisa dizer número 7, primeira leitura. Não é preciso. Já começa assim: leitura dos Atos dos Apóstolos. Lembram aqui, é leitura, não é leitura do Atos dos Apóstolos, é leitura dos Atos dos Apóstolos. Basta iniciar então assim a leitura. Não precisa dizer primeira leitura, não precisa dizer leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele.
Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas todos vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou toda a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. O anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, caros leitores, prestar atenção, é um texto um pouco longo, por isso devemos ler este texto com calma, prestando atenção nos pontos, nas vírgulas, para tomar um pouco de fôlego e sair bem a leitura. Aqui lembrando bem das palavras que estão no plural, pronunciar os S's. Tem aqui também alguns artigos com preposições craseados. A letra A com crase, por exemplo, ela está somando um A que é artigo com um A que é preposição. Então a gente lê a. Não é? Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aqui tem um outro texto, meus irmãos, aqui, que vocês precisam prestar muita atenção a hora em que o anjo toca no ombro de Pedro e o acorda, porque o anjo lhe diz: põe tua capa e vem comigo. Ou antes um pouquinho, o anjo diz: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Uma curiosidade, até hilárica, mas houve uma vez um leitor e causou inclusive uma comoção, assim, nós estávamos apenas numa reunião de liturgia, mas ele leu exatamente assim, ele tirou a ênfase da vírgula da frase e leu assim: coloca o cinto e põe a calça, as sandálias. Vocês estão vendo como perde todo o sentido se você não prestar atenção exatamente no que você está lendo? Não pode ler assim: coloca o cinto e põe a calça, tuas sandálias, porque a pessoa está pensando em outra coisa. O texto diz assim: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Nem tem as, né? Calça tuas sandálias. Preste atenção, meus irmãos, porque já aconteceu da pessoa confundir o verbo calçar com substantivo calça. Prestem atenção. Parece que o padre está exagerando, mas é verdade. Infelizmente, às vezes a gente fica meio nervoso quando começa a fazer a leitura, e estas coisas podem acontecer. Então, belíssimo texto dos Atos dos Apóstolos, que termina com esta afirmação de Pedro: sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. E agora vamos então ouvir o salmo. Estes salmos que nós temos ouvido nestes dias são as melodias da irmã Miriam Kolbe, que traz como refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem de todos os temores que livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou, de todos os temores me livrou o Senhor. Então, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. É a resposta à primeira leitura, essa grande experiência da força libertadora de Deus através do seu anjo ali enviado para socorrer Pedro, enquanto toda a igreja rezava por ele. Olha como é importante, o Santo Padre pede que nós rezemos por ele neste dia de São Pedro e de São Paulo. Vamos ouvir agora então a segunda leitura. Não é preciso dizer, não é? Eu estou insistindo porque infelizmente os leitores continuam dizendo, né? Então não é preciso dizer número 8, segunda leitura. Não, já começa imediatamente. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Temos graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, quero insistir num aspecto. Você ouça de novo este vídeo, leia mais uma vez. É bom ouvir, assistir ao vídeo, mas ter já o texto da leitura na sua mão e você ler o texto junto. E é preciso ler várias vezes. Nós aqui, os padres, Padre Carlinhos e eu, lemos o texto do Evangelho que nós vamos proclamar aqui, mesmo o diácono, quando ele que anuncia, várias vezes. O diácono ainda tira a cópia, o Padre Carlinhos também. Ele tira uma cópia, traz dobradinha no bolso, nesse tempo de pandemia, para não usar aqui o celular. Traz, ele abre aquela folha, não é? Já deixa aqui preparada, ou coloca dentro do evangeliário, né, guardadinha, para fazer bem a leitura, porque ele já treinou várias vezes, como nós já treinamos várias vezes o anúncio do Evangelho. Então também vocês, os leitores, devem ler várias vezes, repetir, e quem sabe até ler para que alguém escute aí na sua casa, para ver se realmente está tudo certinho. Os artigos estão bem pronunciados, as palavras estão pronunciadas no plural, quando forem no plural,
no singular, quando forem no singular, e cuidar às vezes desses pequenos detalhes que a gente chama a atenção aqui no vídeo. E agora então vamos ouvir o Evangelho. Este Evangelho é um Evangelho clássico que é anunciado nesse dia da festa de São Pedro e São Paulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A gente faz essa persignação, na testa, na boca e no coração, para lembrar 3 coisas importantes com a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é anunciada para que ela seja compreendida, bem conhecida por mim. Quando eu ponho nos lábios, para que ela seja testemunhada na minha vida e anunciada, por isso nos lábios. E no coração, que esta palavra seja amada, que eu ponha todo o meu afeto e aguarde profundamente na minha alma, como Maria, que meditava constantemente, ruminava a palavra de Deus no seu coração. Por isso nós fazemos esta persignação, que alguns inclusive dizem: livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Podemos dizer, se trata de um pequeno exorcismo, mas o importante é lembrarmos o significado da persignação. Vamos, pois, à leitura então do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós vemos a promessa que faz Jesus a Pedro do primado, exatamente porque Pedro é aquele que representa a confirmação na fé ao grupo dos apóstolos e dos discípulos, quando diz, responde a pergunta de Jesus, que era aí que Jesus queria chegar: quem eu sou para vocês? E Pedro vai responder: tu és o Messias, o Cristo, o ungido, né? O cheio do Espírito, o Filho de Deus vivo. E quando Pedro afirma estas palavras, então Jesus lhe promete: Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. A pedra angular é Jesus, mas Jesus partilha a sua função de ser alicerce da igreja com Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra, sobre esse alicerce construirei a minha igreja. É uma promessa que Jesus faz e que depois vai confirmar quando institui de fato Pedro como aquele que recebe uma cátedra, um lugar de ensinar e de apacentar, de confirmar na fé, de ser referência de unidade de todo o povo de Deus. Quando Jesus lhe pergunta:
e lhe afirma por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. E assim então Jesus institui esse lugar de referência, em cima do seu apóstolo, que foi o primeiro dos apóstolos. É sempre Pedro aquele que tem a proeminência no grupo apostólico. E Jesus deixa muito claro isso em vários momentos dos evangelhos. Sempre Pedro faz parte dos momentos mais importantes da vida de Jesus e também da missão que ele estava confiando aos seus discípulos. Mesmo assim, Pedro não deixou de ser um homem cheio de contradições. Sabia que era um pecador. Ele mesmo diz: Senhor, afaste-te de mim, pois eu sou um pecador. E Pedro vai afirmar, pois com todas as suas contradições, inclusive em seguida aqui neste texto, será chamado de Satanás por Jesus, porque não estava ainda compreendendo esse mistério profundo do seu Senhor, de entregar a vida para depois retomá-la com poder, salvar e gerar vida nova. Pedro está pensando em outras coisas, um reino de sucesso, um reino de êxito, um reino político, não sei quantas coisas. Mas Pedro aos pouquinhos irá se convertendo. Deus vai tomar a iniciativa, o próprio Senhor é que vai, com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão, libertar verdadeiramente Pedro. Essas correntes que são rompidas ali naquela experiência da prisão, na verdade representam esta ação do amor de Deus que liberta profundamente Pedro. Liberta Pedro do seu sentimento de inadequação. Pedro, que era um pobre pescador, liberta Pedro de todos os seus sentimentos de culpa, aquele amargura, a amargura de ter negado o próprio Senhor por várias vezes. Então, vejam, meus irmãos, esta libertação que Deus concede a Pedro, e é Pedro então que ele institui como o pastor da sua igreja. E nós traduzimos isso para os dias de hoje. Hoje Pedro é o Papa. Hoje o Papa é que confirma na fé todos os discípulos de Jesus, que somos nós, toda a sua igreja. Por isso nós devemos rezar muito pelo Santo Padre, devemos pedir muito por ele e sobretudo devemos acolher a sua palavra. Que riquezas são as palavras do Santo Padre. Diariamente, ele acaba agora de fazer muitos e muitos ensinamentos sobre a oração, todas as quartas-feiras pela manhã, bem cedinho, logo de madrugada, ele já está lá ao vivo. Depois a gente pode pegar os vídeos que ficam lá na playlist do Vatican News, do canal Vatican News no YouTube. Então, estão lá todos os vídeos das quartas-feiras. Aos domingos, o Santo Padre sempre tem o Ângelus, sempre uma palavra, e uma palavra que nos ajuda a penetrar em profundidade, com muita fé, no Evangelho do Senhor e no Evangelho do domingo. Como é importante, meus irmãos, sobretudo o magistério do atual pontificado. Claro que cada pontificado tem as suas características, mas esse magistério do Papa Francisco, que tem trazido para nós as grandes e fundamentais questões sobre a vida. Ainda agora, neste mês de julho, estaremos rezando sobre um tema muito forte, muito caro ao coração do Papa, que é a amizade social, de como a gente procurar o diálogo, não só entre nós, pessoas que às vezes não nos compreendemos, ou porque somos diferentes de gênero, diferentes por questão cultural, diferenças de raça, diferenças de modo de ser, diferenças de categoria econômica, enfim, aprendermos a dialogar, a nos compreendermos, diferentes modos também de sermos religiosos, diferentes modos de sermos igreja, a mesma igreja do Senhor católica, procurarmos a comunhão, procurarmos a unidade. Aliás, o Papa é referência de comunhão e de unidade de toda a igreja, como o bispo de Roma, que ele o é. Então, meus queridos irmãos, aqui está esta palavra. Hoje, dia de São Pedro, dia de São Paulo, dia do Santo Padre, dia do Papa, e de lembrarmos do Papa Francisco, nosso Papa atual, dia de rezarmos por ele e também colaborarmos para
que sejam possíveis todas as obras missionárias e de evangelização da igreja, que não são poucas. Papa Francisco é como um vulcão, sempre criativo, sempre gerando novas obras, sempre produzindo iniciativas de caridade, iniciativas de anúncio, de saída de si mesmo, né? Como é importante isso. O Papa retoma esta ruptura das cadeias de Pedro, que depois é conduzido pelo anjo a sair. É Pedro que sai, e é o Papa Francisco que convida hoje toda a igreja: vamos sair, para irmos ao encontro do Senhor. Isso significa as chaves, meus irmãos. Chave, para que é chave? Chave para abrir as portas, para que, claro, que os outros entrem, mas sobretudo abrir essas portas para que nós possamos levar a humanidade a encontrar-se com o Senhor. É isto. E desatar, ligar e desatar os nós, as amarras do pecado que bloqueiam as nossas vidas, que nos impedem, a nós como povo de Deus e a humanidade, de sermos mais felizes, construirmos aqui aquele mundo sonhado por Deus, a civilização do amor, como dizia o saudoso São Paulo VI. E agora vamos ouvir um pouquinho as preces. Nós temos 5 preces, né, que vão ser rezadas. A estrutura das preces é sempre pela, né? Lembram que no domingo passado eram para que, e no final rezemos ao Senhor. Agora nós temos a estrutura, é pela Santa Igreja, e no final só diz rezemos, né? O convite é só rezemos. Então, pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que sinta em meio às dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal de unidade da igreja, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. E assim as demais. Aqui haverão então preces para todos os anunciadores do Evangelho, prece pelos perseguidos, prece pela nossa comunidade e tantas outras. E agora então vamos contemplar um pouco este Evangelho, esta palavra de Deus riquíssima da solenidade de São Pedro e São Paulo. Terminando então a nossa preparação, vamos ouvir então este canto que foi aqui muito cantado na Jornada Mundial da Juventude e que nos fala exatamente da alma missionária que o Senhor espera da sua igreja, de Pedro e de Paulo, seu testemunho, e de todos nós. Vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrega.